algo assim que você seria o conselho para a vida deles, o que você falaria? Qual seria a mensagem que você deixaria para eles? Eu acho que ninguém aqui falaria sobre: não esquece de trocar a água do cachorro, escova o dente antes de dormir, beba água, não coma açúcar. Apesar de serem coisas importantes, mas a gente falaria algo realmente do coração, sabe? Aquilo que realmente é valioso e importante para a gente. E eu queria trazer aqui 2 exemplos de pessoas que tiveram uma situação, digamos, semelhante a essa. O primeiro deles é John Stott. John Stott, ele é um pregador, escritor, mundialmente conhecido, escreveu mais de 40 livros, inclusive falecido há alguns anos atrás, contemporâneo, inclusive, eu acho que de boa parte de nós aqui. Mas teve uma pessoa que, quando faleceu, inclusive há pouco tempo atrás, essa pessoa falou assim: a pessoa que mais me influenciou na vida foi John Stott. Essa pessoa foi Billy Graham. Cara, ele foi velado, sepultado com honrarias de Estado nos Estados Unidos. E ele disse que a pessoa que mais impactou e influenciou a vida dele foi John Stott. John Stott, chegando no final da vida dele, depois de mais de 40 livros escritos, ele fala: o que eu vou deixar como legado, como mensagem para essa e para as futuras gerações? Ele escreve um livro, o último livro dele, O Discípulo Radical. Esse livro, ele dá 8 características, segundo ele, quais são as características de um discípulo radical de Jesus. Nessas 8 características dele, a gente pode, de uma forma resumida, ele diz que a inconformidade com os valores desse mundo, somado à busca pela semelhança com Cristo, ele gera em nós a maturidade. E essa maturidade, ela se reflete no cuidado com a criação, na simplicidade do nosso viver diário e cotidiano, no equilíbrio das nossas escolhas e na plena dependência de Deus. Resultando assim na disposição de, inclusive, abraçar a morte como o caminho para a vida eterna. Esse é o privilégio do discipulado, que é maior do que qualquer preço. Ele deixa essa mensagem para a gente. A outra pessoa que teve naquela situação semelhante, como um último, naquele último momento, o que ela vai dizer de realmente importante foi Jesus Cristo. Ele, antes de ser assunto aos céus, ali em Mateus 28, ele fala para a gente, deixa uma ordem muito explícita e direta. Ele diz para a gente ir por todo mundo e fazer discípulos. Ele não deu uma sugestão, ele não deu uma ideia, ele não deu uma dica, um conselho. Ele deu uma ordem. Pastor André falou aqui. E quando a gente recebe uma ordem e a gente não cumpre uma ordem, a gente está em desobediência. Então, ele fala para a gente fazer outros discípulos. E como ele nos ensinou e fez com a gente, era para a gente repetir esse processo. Ou seja, durante a jornada e caminhada nossa aqui, a gente vai trazendo para perto, ensinando o que a gente aprendeu e inserindo essa pessoa no corpo de Cristo. Só que para isso, Carol, a gente precisa ter a coragem e a ousadia de Paulo. Lê para mim, por favor. 1 Coríntios 1:11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Para isso a gente precisa dessa coragem e dessa ousadia. Bom, pensando um pouco
tanto na pregação que a gente tem visto aqui nos últimos domingos, como na aula do pastor André, domingo passado aqui, eu queria fazer esse paralelo do evangelho e o discipulado. É legal de ver que os pastores têm reforçado essa ideia de que o evangelho, e eu cresci com essa visão, de que o evangelho ele era para os descrentes apenas, que uma vez que a gente se converte, o evangelho já não é mais para a gente. E não, o evangelho é para nós hoje, individualmente, como igreja, como comunidade, o evangelho é para nós hoje. O evangelho, a gente precisa ter essa ideia, que o evangelho, ele é a resposta para tudo nessa vida. O evangelho é resposta, por exemplo, para o racismo, qualquer outro tipo de discriminação. O evangelho é resposta para a fome, ideologia de gênero e tantas outras questões na nossa vida corriqueira. O evangelho é resposta. E o discipulado, ele está dentro do evangelho. A comunhão, ela está dentro do evangelho. Discipulado sem evangelho é apenas uma mentoria. Comunhão sem evangelho é apenas uma ideologia política, talvez. Então, olhando para alguns heróis da fé e até mesmo as narrativas bíblicas, a gente pode ver como o discipulado como algo que é da nossa essência. O discipulado é algo que está no nosso DNA. Ou seja, como filhos de Deus e discípulos de Cristo, nós não podemos negar isso. Não podemos ignorar isso. Que o discipulado é algo que tem que correr na nossa vida corriqueira. Então, o nosso compromisso, ele deve ser com princípios. Obrigado. Nossa, minha boca já estava seca aqui. Obrigado, José. O nosso compromisso ele deve ser com princípios e não com programas. Os programas começam e terminam. Princípios têm valor permanente. E discipulado é uma questão de princípio. Discipulado, ele é um estilo de vida. Com base nisso, que a gente, o que a gente conversou até agora, e vamos tentar trazer à memória aquilo que o pastor André compartilhou com a gente no último domingo. Eu queria pensar em algumas perguntas. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês, tá bom? Vamos fazer o seguinte, pode falar daí, eu ouço, eu repito aqui o que vocês compartilharem. Só para a gente ganhar tempo para não precisar levar o microfone. Mas assim, de uma forma bem objetiva e direta, em poucas palavras, o que é discipulado para você? Agora eu preciso da ajuda de todo mundo. Bem objetivo e direto. Caminhar lado a lado. O que mais? Tirar nossas dúvidas. Boa. O que mais? Ajudar espiritualmente o irmão a prosseguir, a caminhar. O que mais? Vamos lá, pessoal de cima. Pode falar que eu escuto também. Joia. A disposição de acompanhar e caminhar com o outro, resumidamente. O que mais? Maturidade. Legal. Muito bom. A próxima pergunta. Como é um discipulado? Então a gente já, de uma forma resumida, a gente viu aqui o que é um discipulado. Agora, como é um discipulado? Como a gente faz um discipulado? Me ajudem.
Com exemplos e tarefas. Boa. Que mais? Vamos lá. Joia. Sanar dúvidas, tirar dúvidas das pessoas. Ok, boa. Que mais? Ensinar a Bíblia. Joia. Algo mais? Joia. Agora a próxima pergunta. São só 4. Por que devemos discipular e ser discipulados? É uma ordem de Jesus. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Joia. Ok. E a última. O que não pode faltar no discipulado? Palavra de Deus. O que mais? Temos mais coisas. O que mais que não pode faltar? Porque um discipulado sem a palavra de Deus é uma mentoria. Então vamos lá. Então, não pode faltar vida na vida. Saber ouvir. Amor. Ensino. Oração, comunhão. Ótimo, ótimo. Se a gente for ver o que cada um falou aqui, e a essência, o princípio do que a gente respondeu em cada uma dessas respostas, eu acho que o discipulado a gente poderia, então, resumir em relacionamento. Não tem como você ter discipulado se não tiver relacionamento. Não tem como. Então, o discipulado, a gente pode entender que é uma ferramenta divina para estabelecer e restaurar o relacionamento horizontal e o relacionamento vertical. Esse é o princípio, essa é a ideia. Por isso, a gente discipula, para ajudar o irmão aqui em alguma questão, uma dúvida na vida, no nosso dia a dia, e ajudá-lo a seguir a Jesus. O discipulado também ele serve para a gente tratar algumas questões de relacionamento aqui horizontais. Se eu tenho algum problema, por exemplo, com a Janaína, um irmão ele pode vir e nos discipular, ensinando, instruindo, exortando, para que esse relacionamento ele seja restabelecido. Então, eu queria focar nesse ponto do discipulado. Olhar com o discipulado para esse prisma de relacionamento. Eu queria pensar num texto, para a gente desenvolver aqui, um texto de Paulo, numa porção de um texto para a igreja de Éfeso. E com base nisso, eu queria só dar um breve panorama aqui dessa carta de Paulo à igreja de Éfeso. É interessante que essa carta ela não é apenas teológica, mas também ela é prática. Ele consegue unir isso tão bem que ela pode e deve nortear as nossas vidas individualmente, a nossa vida como família, a nossa vida como igreja. Paulo, então, ele une doutrina e vida prática, teologia e ética. É uma carta de 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, ele foca ali na doutrina. Mas nos 3 últimos capítulos, ele aplica aquela doutrina à nossa vida, ao nosso agir corriqueiro e diário. Então,
A vida, ela acontece da doutrina. E a doutrina é o fundamento da nossa vida. Isso é legal para a gente pensar. Legal da gente entender e a gente, até quando a gente for ler, a gente ter esse olhar. E uma outra curiosidade da carta de Efésios é que é dito que ela é uma carta gêmea de Colossenses. Gêmea porque elas foram escritas no mesmo local, no mesmo período, elas foram levadas às respectivas igrejas pelo mesmo portador e basicamente elas tratam das mesmas coisas. A diferença e a ênfase fundamental entre uma e outra é que Colossenses apresenta Cristo como o cabeça da igreja. E a carta dele à igreja de Éfeso apresenta a igreja como o corpo de Cristo. E por isso eu queria focar nessa parte aqui, porque ele trata muito de relacionamento. E esse deve ser a base aqui do que a gente vai conversar. John Stott, ele diz algo interessante sobre essa porção e sobre a carta de Paulo aos Efésios. Ele diz assim, que Paulo ele volta-se da exposição para a exortação, da doutrina para o dever, daquilo que Deus faz para aquilo que nós devemos ser e fazer. Então ele começa o 4º capítulo ou seja, nos 3 primeiros capítulos, né, ele ensina e ele ora, e agora no 4º capítulo, ele vai começar com um apelo, pedindo algo para a igreja. E isso também nos ensina que a instrução, a intercessão e a exortação, esse tripé, ele constitui um fundamento na nossa vida como igreja. Instrução, intercessão e exortação. Essa porção são 16 versículos. Eu quero dividir essa porção, em 4 blocos. O primeiro aqui seria o nosso chamado. A gente vai ler separadamente, então vamos lendo por blocos. Nossa, aqui eu não enxergo. Aqui. Portanto, como prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui, Paulo começa a aplicar a doutrina na nossa vida. E ele começa ali com aquele portanto. Ele começa a ligar, a conectar tudo aquilo que ele falou. Ou seja, portanto, o que já foi dito, aí ele começa a dizer. Ou seja, ele ligou os 3 primeiros capítulos ao que ele vai dizer agora. E aí entra o pedido dele. Como prisioneiro no Senhor. Então aqui a gente vê que a vida é consequência daquilo que ele ensinou. A doutrina é a base do que a gente deve viver, a base da nossa vida. O que cremos determina como vivemos. Ele nos ensina que o nosso andar, ele precisa refletir a vida de Cristo. Andar de modo digno representa viver do mesmo jeito que Cristo viveu. Aí é interessante que a palavra digno ali, ele dá uma ideia de balança, ou seja, ter na mesma balança a vida de Cristo e do outro lado a nossa vida, a vida como nós estamos vivendo, como nós estamos andando.
Um outro ponto importante, interessante, que eu queria destacar é esse chamado. Carol, lê, por favor, Gênesis 3, 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Joia. Interessante que essa aqui é a primeira vez que a gente vê o chamado na Bíblia. E muitas vezes eu assim, sempre me confundi, sabe? Às vezes a gente ouvia algumas pessoas falando, algumas pessoas me perguntando: qual que é o seu chamado? Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua vocação? Qual que é... Isso virava uma bagunça na minha cabeça. Então, o chamado, ele não é o ide. O chamado aqui, ele é o vinde. O chamado para estar na presença de Deus. Foi isso que Deus fez com Adão lá no jardim. Ele chamou a Adão para estar na presença dele. Onde você está que não na minha presença? Então, a gente recebeu esse chamado. Esse chamado que era para viver de uma forma digna, o chamado para sermos discípulos de Cristo, a vivermos a imagem dele. E aí ele diz também, como a gente deve viver? Com toda humildade, mansidão e paciência. Ele já nos dá aqui como a nossa vida ela deve refletir. Com humildade, mansidão e paciência, suportando-vos. Suportando-vos, só para deixar claro, né? É a gente dar um suporte. Eu vou ajudar a Tiacom a viver com humildade, mansidão e paciência. Ajudar a Tiacom a viver do modo digno a que ela foi chamada, a ser uma discípula de Cristo. E esse suporte que eu tenho que dar a ela é em amor. E é interessante, é quase que um superlativo aqui, né? Esforçando-vos diligentemente. Ou seja, para a gente viver esse modo digno a que a gente foi chamado e suportando uns aos outros aqui, a gente precisa se esforçar diligentemente. O próximo bloco é Efésios, os 3 próximos versículos, o 4 a 6. Aqui ele vai lançar o fundamento sobre onde tudo isso vai funcionar. Aí ele diz que há somente um corpo e um só espírito, como também é só uma esperança para a qual vocês foram chamados. Há apenas um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Em 3 versículos aqui, Paulo, ele frisa, ele consegue dizer para a gente que, de uma forma bem resumida, o que é o Evangelho. Um só corpo, uma só igreja, o mesmo Espírito que habita na vida de cada crente, a esperança da volta gloriosa do único Senhor, Senhor esse que morreu, ressuscitou e vive por nós. A nossa fé, o nosso credo, a confiança em Jesus, o batismo pelo Espírito no corpo de Cristo e também ele fala que Deus é o Pai de toda a igreja no céu e na terra. Ou seja, ele falou aqui para a gente do Evangelho. E ele fala também desse nosso relacionamento. O relacionamento que age por meio de todos e está em todos. Ou seja, aqui ele dá uma ideia para a gente já do relacionamento, tanto horizontal como vertical. O outro bloco é os dons de Cristo. A gente seguindo, a gente vê que, vamos lá, ele fala, e a graça foi concedida a
cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui Paulo, ele começa a se mover daquilo que é comum para aquilo que difere um cristão do outro. Os dons, aqui os dons de Cristo, são dados para unir e edificar a igreja, para servir a Deus e aos irmãos. Cristo sendo glorificado e os santos sendo edificados. Duas coisas que acho que é importante a gente frisar e ressaltar aqui. Aí. Ele diz que esse... Bom, passa para mim aí. Opa, volta. Não. Para frente. Mais um. Não. Volta para mim o Milton. Mais um. Aí. Bom, deixa aqui então. Eu queria frisar ali que o dom, esses dons, ele foi concedido a cada um de nós. Esse é um ponto importante. Então não tem como... Paulo frisa isso, né? Que ele fala que foi dado a cada um de nós aqui. E depois ali no final, ele diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, ou seja, não foram todos. Outros para profetas, de novo, não foram todos. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esse bloquinho é conhecido como os 5 ministérios ou 4 ministérios, não vem ao caso, mas é importante também a gente falar sobre isso. Eu sempre tive essa visão de que ministério era algo mais elevado, era algo que estava num outro nível. E ministério, ele tem como raiz a sua palavra, a origem no latim, que fala minus, que é serviço. Ou seja, a gente vai ver no próximo bloco, mas isso daqui é para a gente servir. É para cada um de nós. A gente viu ali que esses dons, eles foram concedidos a cada um de nós. Para quê? Para o serviço. Avança para mim, Milton, por favor. Mais um. Aí. A gente, partindo para a conclusão, a gente vê o resultado disso, que é o amadurecimento da comunidade, o amadurecimento da igreja. Aí, joia. Então vamos, Carol, por favor, lê esse último bloco para mim. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Obrigado. Bom, então por que que ele estabelece aqui, né, aquele fundamento? Ele pede para a gente viver de modo digno a que a gente foi chamado. Ele distribui esses dons com esse objetivo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Mas por que que ele busca aperfeiçoar os santos? Para desempenhar o seu serviço. Ou seja, novamente, eu queria dar 2 exemplos aqui desse desempenho do serviço. 2 situações que aconteceram de pessoas que acho que confundiram esse desempenhar o serviço. Teve uma situação que uma pessoa viu uma situação não muito agradável, ela não concordava, e ela teve a seguinte atitude: não, eu vou falar com o presbítero, eu vou lá falar com o pastor, porque ele tem que conversar com a fulana e resolver isso. Só que assim, era algo tão simples e pequeno. Falei, poxa, por que a pessoa não foi lá resolver? Jesus orienta isso. Se você tem um problema, você vai lá e tenha com o seu irmão. E às vezes vai resolver, vai sanar o problema. Não precisa levar isso para o pastor resolver. É para você resolver. A gente precisa ter essa visão que a gente precisa desempenhar esse serviço. A gente precisa desempenhar muitos outros serviços aqui na igreja e que às vezes a gente fica terceirizando, esperando que o pastor faça, o líder do ministério faça. Não, isso aqui é coisa para o diácono fazer, isso aqui é para o presbítero fazer, e por aí vai. Quando, na verdade, a gente tem que desempenhar o nosso serviço aqui. A gente precisa assumir a responsabilidade agora, como filho e discípulo de Cristo, e executar o serviço. O outro exemplo eu peguei uma carona com um casal, amigo, e a gente conversando, né, no carro. Aí a pessoa começa a falar de sonhos e planos em relação a esse prédio de educação. Eu falei, cara, que legal. E é interessante isso, porque já tinha outras pessoas aqui na igreja sonhando a mesma coisa da pessoa. Aí o marido falou assim, não, mas isso tem que conversar com o pastor, o presbítero lá e tal. Ela falou, não, a gente que tem que ir lá e fazer, a gente que precisa tomar a frente, estar à frente disso. É verdade, a gente tem que começar a trabalhar, a gente tem que começar a assumir a responsabilidade, talvez daquilo que Deus colocou como um sonho na nossa vida, e a gente começar a responder isso. Isso a gente desempenhar o serviço. E aí o próximo item ele fala que qual que é o objetivo disso? Qual o fim? Para a edificação do corpo de Cristo. A gente pode não, volta lá no amadurecimento, por favor. Aí, vai seguindo. Joia. E aqui a gente pode ver, eu tinha grifado ali,
Mas então eu vou citando. Quando isso acontece, quando esse fluxo acontece, ou seja, a gente entendeu o fundamento do Evangelho, a gente responde ao nosso chamado de viver de uma forma digna a que a gente foi chamado. A gente recebe, desenvolve, busca e aperfeiçoa os dons de Cristo na comunidade. Isso vai ter um resultado. É uma consequência natural, quase que matemática. A gente vai ter o crescimento espiritual da igreja. E como que a gente pode medir isso? Esse texto ele já diz para a gente como que a gente vai medir isso. Quando a gente tiver esses relacionamentos saudáveis sendo expressos na forma do discipulado aqui individual. A gente vai ver uma maturidade espiritual ou então a semelhança com Cristo. Ele diz ali, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Um outro modo da gente medir esse crescimento espiritual da igreja é a estabilidade espiritual. Ele diz, né? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Uma outra forma de medir, né, o crescimento espiritual aqui, como a gente pode ver, a gente vendo os santos, a comunidade, seguindo a verdade em amor. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. E por último, a cooperação espiritual. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Esse é o resultado natural, quando a gente responde àquele chamado, quando a gente começa a viver o Evangelho para a gente hoje. Quando a gente busca e desenvolve aqueles dons, quando a gente está vivendo o discipulado, o vida na vida, né, como foi falado, aqui na nossa comunidade, na nossa igreja. E como conclusão, pode avançar, meu time? Pode deixar tudo na tela, então. Joia. Então, tendo Cristo como o cabeça desse corpo, cada membro, não importa quão insignificante pareça ser, apenas pareça. Cada membro tem um ministério importante a exercer aqui nesse corpo. O corpo cresce quando os membros crescem. E eles crescem quando alimentam uns aos outros. Com a palavra de Deus, com a experiência, com a maturidade que já desenvolveram. Ou seja, precisamos uns dos outros. Lembre-se, isso é importante. Você precisa de alguém e alguém precisa de você. Um cristão isolado, ele não pode ministrar aos outros. E ele nem pode receber ministração. Essa é a visão que Paulo, de uma maneira inspirada, ele passa para a igreja de Éfeso.
que deve demonstrar amor, unidade, maturidade, sempre crescente. Essas são as características de uma vida digna da vocação do nosso chamado. Chamado esse a ser discípulo de Cristo. Eu queria encerrar aqui com essas duas perguntas. Será que nós temos vivido os nossos relacionamentos aqui na igreja como deveríamos? Ou como até onde a gente poderia viver esses relacionamentos? Obviamente, a gente não vai conseguir ter um relacionamento íntimo e profundo com cada um aqui. Não temos essa condição. Mas quando esse corpo ele é bem ajustado pelas juntas, eu sou próximo do Felipe, o Felipe que é próximo da Ana, a Ana que é próximo da tia Liamar, e assim a gente mantém essa unidade. Assim, um vai discipulando o outro, um vai repartindo aquilo que recebeu de Deus na vida do outro, e assim todo o corpo ele é edificado, ele é nutrido pela palavra de Deus. Será que temos vivido igreja como um dia Jesus ele sonhou para a gente? Será que temos vivido igreja dessa forma? Esses dias eu tomando um café com um amigo, eu abri o coração, ele abriu o coração, aí eu falei, meu Deus, eu estou há mais de 40 anos na igreja, conheço o Chapa há mais de 30 anos e eu não sabia dessa coisa do coração dele, da vida dele. Então isso, graças a Deus, porque a gente tem dado esses passos. Pessoas aqui têm dado esses passos a nutrir um relacionamento saudável, relacionamentos profundos, buscando a intimidade aqui dos irmãos, a vivermos realmente como família, como irmãos. Eu queria encerrar com algumas recomendações. Eu acho que tudo que é bom, a gente deve compartilhar. A gente deve ser nutrido disso. A gente deve ser imerso em algumas coisas que fazem bem para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa jornada, a nossa caminhada, para o nosso discipulado. Eu queria recomendar aqui, uma série, The Chosen. Já foram 4 temporadas, daqui a pouco vai sair a 5ª temporada. Muito rica, com muitos ensinamentos, obviamente, todos da Bíblia, mas de uma forma visual, nítida, clara, direta. Eu queria recomendar também esses 2 filmes, e nessa ordem até. Depois que eu assisti a Forja, a minha irmã ela falou assim, assista Quarto de Guerra, que é um filme antigo já, né? Você vai ver como lá atrás ele já fala de discipulado. Aí eu fui assistir novamente, e é verdade. Ele já ali atrás, ele já começava a falar de discipulados. Esse filme A Forja teve recentemente no cinema, saiu já, mas já está disponível aí para assistir. Já tem uns amigos que vão assistir. Eu tenho esse filme na minha conta lá. E eu queria também recomendar alguns livros. Como eu falei no início, né? Esse livro do John Stott, Discípulo Radical. Os meninos do Discipulendas, ao longo do ano passado, nos nossos encontros, a gente leu, a gente estudou cada um daquelas características que ele diz que um discípulo deve ter. É esse carinha aqui, John Stott, o discípulo radical. O outro que eu queria recomendar é esse aqui, do Howard Hendricks.
Lembra daquele livro, Ensinando para Transformar Vidas? Um livretinho espetacular dele, é do mesmo autor. Esse livro aqui, Discipulado, ele fala, basicamente, todo o livro, ele fala em cima de Elias e Eliseu. Então, primeiro ele fala do discipulado que Elias teve com Deus, ou seja, esse relacionamento vertical. E o próximo, ele fala do discipulado de Elias com Eliseu, o relacionamento horizontal. Espetacular. O outro, eu ia trazer um outro, mas eu acho que se perdeu lá em casa lá. Um do Bonhoeffer, que também chama discipulado, mas ele é focado apenas no discipulado da pessoa com Cristo. O ato de seguir a Cristo. E esse aqui, do Mark Dever, discipulado também, ele trata focado mais no como você ajuda o outro a seguir a Cristo. Sensacional. Esse daqui, alguns jovens, Júlia, Deboninha, alguns aí, leram esse livro. Interessante que eles leram de uma maneira legal. O mesmo livro circulou entre eles. Aí cada um fazia uma anotação. E era legal que a hora que eu peguei o livro, já tinha passado por uns 3, aí você via as anotações que cada um fez. O que chamou a atenção dele, foi muito legal isso. O outro, aí é focado agora no nosso relacionamento aqui horizontal, na nossa comunhão. Esse daqui, a gente leu num PG, Verdadeira Comunhão, do Art Katz, espetacular, para a gente entender como que é uma vida de igreja, a gente desenvolver, a gente é desafiado, confrontado muitas vezes nisso. E esse daqui é espetacular, Larry Crabb, o lugar mais seguro da terra. Ele trata da igreja como sendo o lugar mais seguro da terra, ou deveria ser esse lugar mais seguro da terra. E o último, eu queria fazer um desafio, mas eu quero ver se você aceita esse desafio. Eu vou dar, isso está lacrado ainda, eu comprei esses dias para dar para esse momento aqui. Quero saber se você quer esse livro. Esse livro aqui foi bem legal a leitura que a gente fez. O Jonas Madureira, ele meio que consolidou o livro do Bonhoeffer e do Mark Dever num único livro. Então, a primeira parte ele trata do nosso discipulado com Cristo, na segunda parte, o nosso discipulado com o nosso irmão aqui. A gente leu esse livro aqui numa mesa, devia ter uns 15, 20, mais ou menos. Os meninos lembram aí, né? A gente leu isso aqui num dia só. Então, a gente pegou a parte da manhã, a gente leu a primeira parte, o discipulado nosso com Cristo, paramos, almoçamos e continuamos na parte da tarde o nosso discipulado horizontal. A gente leu esse livro num dia só. Uns 15, 20 jovens adolescentes, foi muito massa. Eu quero dar esse livro, é de graça, eu vou dar mesmo. Só que ele vai ter um preço. Você aceita? Se você quiser, o desafio é o seguinte: você vai ler esse livro e depois que você lê, você vai ler esse livro junto com uma outra pessoa. E depois que você lê esse livro com outra pessoa, você vai incentivar ela a ler esse livro com uma outra pessoa. Você topa? Então vem cá. É seu então. A gente começou a conversar esses dias. Então quero dar esse livro para o Vitor. Vitor, que está chegando agora aqui na nossa igreja. Aí você já vai aproveitar, Vitão, e vai orar para a gente, encerrando. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa. Carlão, eu vou levar, tá? Você fez uma pergunta aí, será que a gente tem feito isso? A resposta é não, a gente precisa avançar muito ainda, né? Com questão do discipulado. E Jesus Cristo, ele é um exemplo disso, né? Ele fala assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então é amor. A nossa base é o amor. E aí envolve uma coisa que você mesmo falou para mim uma vez, você repetiu agora, e eu não esqueci quando você falou para mim.
né, que envolve relacionamento. Não é só estudo bíblico, né? Não é simplesmente, vou estudar a Bíblia, um livro, né, da Bíblia, qualquer outra coisa. É relacionamento. Isso marcou bastante quando você já tinha falado para mim há algum tempo, né, e reforçou mais ainda. E a gente precisa trabalhar isso mesmo. Olha, como que a gente precisa? Eu preciso, né, disso, e cada um de nós precisa. E uma coisa que é um desafio para nós, a questão do discipulado, é transparência e prestação de contas, né? Ele tem que envolver isso. Se a gente não tiver disposição para isso, vai ser difícil a gente caminhar. E Tiago, ele fala: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Tem que ter esse momento de transparência, de honestidade, de realmente se abrir para você crescer, para você sarar. O nosso grande problema que nós lutamos, e o apóstolo Paulo, quando ele fala, lá em Efésios capítulo 4, que você usou, para que nós cresçamos. Né? O objetivo da igreja, do Senhor Jesus, dos ministérios, de cada um de nós, é que nós cresçamos para uma justa cooperação de cada parte. E para alcançarmos a santidade, a gente precisa deixar o pecado. E para a gente deixar o pecado, o discipulado nos ajuda muito. Mas a gente precisa ter essa capacidade, essa humildade de ser transparente, de confessar as nossas culpas, e a gente conseguir ajuda. Exato. Conseguir ajuda. É isso. A gente não consegue avançar nesse sentido se a gente não tiver esse relacionamento. A gente precisa disso. E por isso que eu até recomendei esses livros aqui sobre comunhão, sobre igreja, porque a gente precisa desenvolver isso. Eu acho que eu fui confrontado, eu sou confrontado, estou aprendendo. E interessante que esse livro do Jonas, O Custo do Discipulado, que o Vitão vai ler e vai depois ler com alguém, ele fala que assim, não é fácil, vai ter um custo para isso. Realmente a gente vai precisar dedicar tempo, eu vou precisar abrir mão de talvez um tempo com a minha esposa, com a minha filha, para passar um tempo com alguém. Às vezes vai envolver dinheiro, recurso financeiro também, mas não tem como a gente caminhar nesse sentido, nessa direção, se não tiver um relacionamento saudável e bíblico. Alguém mais? Comentários? Não? Então, Vitão, o livro é seu, de graça, mas tem um custo, tá bom? Aí leia e depois você vai repassando isso para alguém, tá bom? Então faz um favor. Ora, encerra. Vamos lá. Deus, o Senhor tem preparado para essa igreja coisas maravilhosas e sabemos disso, Pai. Portanto, louvamos ao Senhor pelo que o Senhor tem começado a fazer aqui, ó, Pai. Que não só a Igreja Cristã Evangélica Central possa aproveitar disso, mas que a Tua Igreja Universal possa aproveitar disso em todos os lugares, ó Pai. Nos leva ao amadurecimento, amando uns aos outros, a glorificar o Seu nome, ó Senhor, através desse relacionamento que o Senhor preparou para a Sua Igreja, ó Pai. Nos guia para um caminho onde vamos, sim, ser esse lugar mais seguro do mundo, ó Pai. Portanto, nos usa, ó Pai, e nos encha do Teu Espírito para que isso aconteça, Senhor. Eu oro para que o Senhor use de nós agora, Senhor, para que realmente, mesmo nos momentos fáceis ou difíceis, possamos ser um alívio às pessoas que estão ao nosso lado, Senhor. Demonstrando e brilhando a luz do Senhor, ó Pai. Portanto, eu oro, abençoo realmente a Igreja Cristã Evangélica Central,
com essa bênção, Senhor, de entendermos que nós seremos usados pelo Senhor, Pai. Portanto, nos usa, Deus, para a Tua glória, Senhor. Fica com a gente agora, leva a gente para casa, mas não nos deixe esquecer da importância do discipulado, da importância do que o Senhor nos ensinou hoje, ó Senhor. De que o Senhor tem preparado isso para nós, Pai. Portanto, coloque possibilidades, coloque oportunidades na nossa vida, na vida de cada um, para que seja discipulado e discipule, ó Senhor, para a glória do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, glórias ao seu nome somente. Amém. Obrigado. Bom domingo a todos. E até logo mais. Culto da noite.